Senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o Vencendo Concursos, professor Dorival Conte Júnior. Língua portuguesa é minha disciplina aqui. Eu quero conversar com você especialmente aí, que pretende fazer esse concurso que você vê na sua tela aí. Tá vendo aqui, ó? É o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, temos mais um edital aí na praça. Então, são vários editais aí que estão sendo publicados. E agora é a vez do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês um comentário sobre a análise do edital de língua portuguesa. Trazer o que você pretende, você que pretende fazer esse concurso, o que você precisa estudar, tá? Vamos comigo aqui então, acompanha nessa análise. Aqui é o seguinte, ó, nós temos aqui o edital que foi publicado por essa banca que você vê aí embaixo, IBFC, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Aí está o edital do item 1 ao item 6, ele parece um edital muito grande, né, porque ele tem muitas informações, mas na verdade tem até informações repetidas aí. Eu quero traduzir para vocês esse edital, uma forma bem simples para você entender que não é um edital tão grande quanto aparenta, tá? Então eu dividi aqui para vocês, eu fiz assim, ó. Parte de ortografia, que é o emprego das letras, divisão silábica, acentuação gráfica, abreviaturas, siglas e notações léxicas. Vamos dividir em duas partes. A gente divide em grafia e acentuação. Então, o que você precisa saber para fazer uma questão de grafia, por exemplo, né? Você tem que conhecer o que a gente vai chamar, o que a gramática chama. Peraí que pulou aqui. A gramática chama de grafia, né? Então, é dividida aqui. A ortografia é dividida em grafia das palavras e em acentuação gráfica, tá? São duas divisões aí. E o que acontece aqui no caso da grafia? Então, o reconhecimento de vocabulário. Reconhecimento de vocabulário você precisa ter leitura, né? Na leitura você identifica a grafia das palavras, né? E aqui, esse grafia das palavras, né? Aquela questãozinha do uso do SS, o SC, né? O cedilha e assim por diante, o J, né? E o G. Essa banca, ela gosta muito de fazer perguntas envolvendo esse tipo de análise, né? Esse tipo de verificação, que o candidato tem que ter essa noção. Então, chama a atenção de vocês aqui para tomar um certo cuidado, uma certa atenção a essas palavras, né? Escrita com X, com SS, né? Com CH, né? O J e o G, mais para isso aí, tá? A parte da acentuação gráfica, o reconhecimento das regras de acentuação, você precisa conhecer as oxítonas, são as classificações, né? Oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, saber identificar um ditongo e um hiato. Então, aqui residem as regras de acentuação gráfica. Para reconhecer acentuação gráfica, você precisa conhecer inicialmente a classificação das palavras, no caso, oxítona, paroxítona e proparoxítona, depois identificar o que é um ditongo, o que é um hiato, né? Então, reconhecendo isso, a acentuação gráfica é mera decoreba também, tá? Item 2, pontuação, sinais de seus empregos e efeitos de sentido. Aqui é interessante porque o que acontece? Os sinais de pontuação não é só vírgula, né? Mas nós temos ponto e vírgula, temos dois pontos, parênteses, travessões, e tem outros aí que nem são questionados, né? Ponto de interrogação, ponto final, ponto de exclamação, são menos questionados. O que acontece com relação ao emprego e efeito de sentido? Nós temos, por exemplo, o uso de vírgula em determinadas orações, como, por exemplo, uma oração subordinada adjetiva, né, que é reconhecida por meio de um pronome relativo. Quando você tem uma oração subordinada adjetiva, se tiver isolada por vírgula, essa oração vai ser chamada de explicativa. Se você retira a vírgula, é chamada de restritiva. Há uma alteração de sentido. Então, quando ele menciona aí na tela que você está vendo aí, ó, seus efeitos, né, os chamados efeitos de sentido, diz respeito primeiro a isso aí, ao uso das orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas. Também o que acontece muito nessa banca, eles gostam de perguntar muito, é colocar, por exemplo, dois pontos e pedir para o candidato substituir aqueles dois pontos por uma conjunção, por exemplo, né? Se ao substituir por uma conjunção, se vai manter o sentido original do período, eles gostam muito desse tipo de questão aí também, tá? Vamos para frente aqui. Bom, aí nós temos aí os empregos e efeitos, sentido, sinais de pontuação, que é justamente isso que eu estava mostrando para vocês. Ao substituir algum sinal de pontuação por outro,
ou por uma conjunção, por exemplo, isso eles perguntam bastante, ele quer saber se altera o sentido, tá? Então, tenha uma atenção em relação a esse tipo de questão, e sempre analisando questões, né? No item 3, esse morfossintaxe e sintaxe, né? O que que é uma morfologia? Morfologia é quando você pega uma frase, uma oração, um período, e você faz uma análise classificando as palavras. O que que seria essa classificação? Seria, você classificar como substantivo, adjetivos, pronomes, numerais, etc. Seria as classes de palavras. Essa é a morfologia. A sintaxe diz respeito a uma análise um pouquinho maior, a análise de expressões e termos, né? Por exemplo, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Então, traduzindo, o que que seria essa tal análise sintática ou morfossintaxe? Ele pode fazer uma questão, a banca, né, a IBFC pode perguntar para você analisar ou destacar termos numa oração, e ele pode perguntar qual é a classificação daquele termo. Se for classificação, a gente está diante de uma oração subordinada, por exemplo, como você vê aí, ó, que aparece aí na telinha para vocês, está vendo? A morfossintaxe, lá, oração e seus termos. Aí você vê ali, ó, lá, essenciais, integrantes e acessórios, né? E o emprego das classes de palavras, né? Conforme você vê aí também na tela. Olha lá, os artigos, os adjetivos, os pronomes, numerais, verbo, advérbio, etc. Então, a morfossintaxe nada mais é do que a união dessas duas análises, tá? Não tem nenhum absurdo aí, não. Vamos voltar aqui para a telinha aqui, ó. Bom, deixa eu voltar aqui no item, nós estávamos aqui no item 2, né? Esse item 1, 2 aqui, e o 3 ele está junto, né? O item 3 aqui junto com o item 4, que é a morfossintaxe e a sintaxe. E nessa parte aqui de morfossintaxe, o que interessa para nós aqui é você identificar os termos da oração. Então, esses termos aqui, os essenciais, integrantes e acessórios. Então, por exemplo, eu preciso saber achar um sujeito, eu preciso saber achar um predicado, um objeto direto, um objeto indireto, né? Então, é a parte da análise sintática. E como eu havia dito a vocês aqui, esse emprego, né? Aqui, ó, emprego de classe de palavras, artigos adjetivos, eles querem saber, essa banca examinadora tem o costume de colocar uma expressão, um trecho, e destacar uma palavra, um vocábulo, e perguntar qual é a classificação dessa palavra, se é um adjetivo, se é um substantivo, se é um verbo, um advérbio, uma conjunção, e assim por diante, tá? E essa última parte aqui desse item 4 diz respeito à colocação das palavras e ao posicionamento das palavras. Aqui tem a ver também com a colocação dos pronomes átonos. Então, a alteração da posição das palavras pode alterar o sentido do contexto. Por exemplo, o substantivo ele nasceu para ficar antes do adjetivo, mas pode aparecer o contrário, né? O adjetivo pode aparecer antes do substantivo. Então, essa sintaxe, né, de colocação de palavras seria a análise dessa sintaxe, dessa parte em que as palavras são colocadas dentro de um contexto e elas podem mudar de posicionamento e automaticamente também mudar o sentido, né? Ela muda de sentido ou de significado. Nós temos aqui também, né, voltando aqui, ó, aliás, voltando não, ali para frente. Ainda dentro dessa morfossintaxe, nós temos a regência verbal, regência nominal. A regência diz respeito a complementos, diz respeito aqui a dependência, tem a ver com dependência aqui, tá? Ó, dependência, né? Essa dependência seria o seguinte: há nomes e verbos que dependem de outros termos para poder ter sentido dentro do contexto. Então, a gramática chama isso de regência. Então, a dica que a gente dá para o candidato aqui é que você procure os nomes e os verbos que vocês não conhecem, ou aqueles nomes ou verbos que podem causar uma certa dificuldade na hora de fazer análise. Por exemplo, verbos têm mais de um sentido, né? Verbos bitransitivos, têm dois objetos. A parte da concordância, muita gente confunde regência com concordância. A regência é complemento, aqui, ó, tá? A concordância é harmonia entre as palavras. Então, a harmonia entre as palavras. E quais são essas palavras? No caso da concordância nominal, os artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com os substantivos a que se referem, em número e em gênero. E no caso da concordância verbal, temos que nos ater aos verbos pessoais. Esses verbos têm flexão, eles concordam com o núcleo do sujeito a que se refere, tá? Então, uma dica que a gente dá aqui, cuidado com os verbos impessoais, eles não admitem terceira pessoa do plural.
né? Verbo haver, por exemplo, no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer. Normalmente as bancas gostam de perguntar esses verbos também. Já o período simples, período composto, tem a ver com as orações, a classificação das orações. Você reconhece, né, por exemplo, uma oração coordenada, né, por exemplo, se ela é sindética aditiva, se ela é sindética adversativa, você reconhece por meio de uma conjunção. Um período composto, por exemplo, por subordinação, nós conhecemos uma oração subordinada por meio de uma conjunção de um pronome relativo. Então, uma oração subordinada adverbial, ela é reconhecida por meio de uma conjunção adverbial, tá? Uma oração subordinada substantiva é reconhecida por meio de uma conjunção integrante. Já uma oração subordinada adjetiva, ela é reconhecida por meio de um pronome relativo. Então, existem as palavras-chave que nós precisamos estudar para identificar o nome da oração. Então, não é estudar só o nome da oração, mas saber como identificar, porque é assim que eles costumam perguntar nas provas. Legal? Muito bem, vamos para frente aqui. Bom, aí nós temos o item 4 ainda continuando. Esse discurso direto, indireto livre, tem muito a ver com aqueles textos narrativos, né? Por exemplo, então ela chegou e disse, na outra linha, abre aspas, travessão, não quero ficar mais nesse lugar. Você tem um chamado de um tipo de discurso direto aí, um discurso indireto ou um discurso direto livre, por exemplo, quando alguém. Ela chegou e disse que não gostaria de ficar nesta casa. Então, na verdade, é bem decoreba, é bem facinho, isso bem tranquilo, tá? A parte de uso do acento indicativo da crase é o que muita gente tem problema. Inclusive, quando a gente faz lives aqui, o pessoal sempre pede para a gente conversar sobre crase, né? Na verdade, antes de você estudar crase, você precisa estudar a regência, né? Então, você tem que conhecer, por exemplo, o que é um termo regente. Então, nós temos que conhecer a regência nominal e a regência verbal. Só que esses verbos e nomes que vão exigir o complemento, esse complemento tem que ser com a preposição a, não pode ser outra preposição. E o termo regido, que é aquela palavra, aquela expressão que vai completar o sentido do termo regente, ele tem duas características, né? Ou ele é uma palavra feminina que admite um artigo a anteposto, ou ele é formado pelos pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. E interessante saber aqui que quando você usa esses pronomes, por exemplo, o aquele é um pronome masculino, mas você sempre tem que ter atenção porque esse a aqui, ó, ele é um artigo feminino. A mesma coisa acontece com esse a, que também é um artigo feminino. A mesma coisa acontece com esse a do aquilo, que é um pronome invariável, mas esse a também é um artigo, né? Então, se eu tenho uma frase cujo termo regente exige uma preposição a, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó, refiro-me. Quem se refere a, né? Essa preposição a, ela vai somar. Se o termo regido for um aquele, por exemplo, ó, refiro-me àquele lugar, né? Aqui o que vai acontecer? A preposição a do referir-se vai se juntar a esse artigo a do aquele, que é um pronome masculino, mas o artigo é feminino, então vai ter uma crase aqui. Então, cuidado com esses pronomes aqui quando a pergunta for sobre acento indicativo de crase, tá? Normalmente as bancas gostam de perguntar, principalmente o aquele, né? Que é o masculino, né? Parte de semântica, gente, aqui é a parte de interpretação, significação e relações semânticas. Semântica tem a ver com interpretação. Sinonímia, antonímia, sinônimos e antônimos, né? Aí palavras homônimas, palavras parônimas, palavras polissêmicas, polissêmicas, palavras que têm mais de um sentido, né? Por exemplo, né? Vamos trazer um exemplo aqui bem simples, né? A palavra manga. A palavra manga é uma palavra polissêmica, dependendo do contexto, pode ser a manga da camisa, pode ser a fruta, né? Por exemplo. Isso é uma polissemia. Essa banca também costuma fazer perguntas sobre isso, tá? Essa conotação aqui, denotação, sentido figurado, sentido literal, na verdade é isso aqui, gente. Quando a gente tem um sentido próprio da palavra ou literal, ele é chamado de sentido denotativo, né? Então, aqui ele não precisa de contexto, inclusive, né, para saber o sentido da palavra. Já o sentido figurado, que é considerado sentido conotativo, esse já precisa de um contexto, né? Então, por exemplo, se eu escrever a palavra janela, aqui, ó, sem contexto,
Eu não preciso de um contexto para identificar que ela foi empregada no sentido próprio, né, do jeito que ela nasceu, sentido denotativo. Agora, por exemplo, se eu disser assim, ele abriu as janelas da sua vida, aí dentro de um contexto ela já passa a ter um sentido conotativo. Tá? Então a conotação e a denotação é bem simples aí também, não tem muito segredo não, tá bom? Ainda em semântica, lógica e enunciativas entre frases e valores semânticos das classes de palavras é o seguinte: eles querem saber assim, as classes de palavras, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, elas possuem sentido também, né? Dentro de um contexto. Aqui, ó. Então, por exemplo, a gente pode pegar um verbo, né, dentro de um contexto e podemos transformar esse verbo em um substantivo. Por exemplo, aqui, ó, o verbo andar. Andar é um verbo, mas se eu escrever assim, ó, o andar está, por exemplo, fechado, eu transformei um verbo em um substantivo. Então, olha só, eu transformei o sentido dessa classe. Isso tem um nome até, isso chama, vou até colocar aqui para vocês, ó. Chama-se derivação imprópria. Tudo bem? É o nome disso aqui, ó. E os valores dos tempos verbais, modos verbais, isso é interessante também, porque, por exemplo, o pretérito perfeito tem um sentido diferente do imperfeito. Então, o pretérito perfeito é uma ação que começou e terminou no passado, assim como o imperfeito, só que o imperfeito ele se arrastou com o tempo, né? O futuro do presente, por exemplo, é uma ação certa, o futuro do pretérito é uma ação hipotética, uma hipótese. Os modos, por exemplo, indicativo indica uma certeza, subjuntivo indica uma hipótese, uma dúvida, imperativo indica uma ordem, um conselho, uma sugestão. E a parte de vozes verbais, voz ativa, voz passiva. Aqui tem a ver com o sujeito que age, sujeito que recebe a ação do verbo. Legal? Muito bem. À frente aqui. E a última parte, item 6, tem a ver com a interpretação. Essa parte interpretativa, realmente, tudo isso que você está vendo aí, diz respeito à parte de interpretação. Eu vou trazer aqui para vocês uma técnica, né? O que você pode usar aqui? Por exemplo, para você se preparar. A leitura, a leitura aqui ela tem que ser variada, né? Por quê? Porque as bancas costumam questionar, colocar jornais, por exemplo, textos de revistas, de jornais, de sites, de livros, né? Poemas e até quadrinhos, né? Você encontra muito em quadrinhos isso. Então, quanto mais você lê, né, e uma leitura variada, você vai adquirir vocabulário. Quando você vai fazer a questão, você passa para cá, ó. Você vai destacar expressões ou palavras. Circule palavras-chave que definem melhor aquilo que você está lendo. Se for necessário ou se houver necessidade, há casos que isso é recomendável, você fazer anotações e até resumir o parágrafo para você interpretar a frase, tá? Passando aqui para a leitura do texto, o ideal é você fazer duas leituras, tá certo? Aqui, ó, são duas leituras. A primeira leitura aqui, ó, é para você compreender de forma geral o seu texto. É saber se esse texto, qual é o assunto desse texto, se ele é uma notícia, né? Se ele é um poema, se ele é um conto literário ou qualquer outro tipo de texto. Já uma segunda leitura, né, essa segunda leitura você tem que analisar com mais calma um pouquinho, porque você vai compreender qual é a ideia central de cada parágrafo. Cada parágrafo tem uma ideia central, né? O que ele quer mencionar e como ele se encaixa com o restante do conteúdo. Depois você pode identificar a ideia principal e as ideias secundárias. Todo parágrafo tem isso, tá, pessoal? Tem as ideias secundárias, tem a ideia principal. É aquilo que chama mais atenção, a ideia principal. Aquilo que só está para enfeitar o parágrafo são as ideias secundárias. Depois você tem que ter muita atenção na hora de fazer a questão. Isso não é só interpretação, né? Para você tomar cuidado com algumas palavras no comando da questão, na pergunta. Por exemplo, manter ou alterar o sentido, manter ou alterar o significado, manter ou alterar a ideia. Normalmente eles perguntam manter, né? Valor do texto, né? O valor do trecho ou do texto. Esse valor tem a ver com ideia, tem a ver com sentido. Aqui até uma situação simples, né? Ler todas as alternativas da questão, claro, né? Porque ao ler todas as opções da questão, isso vai te ajudar a interpretar o texto apresentado, né? E é comum a banca colocar alternativas que parecem corretas logo no começo do período, né? No começo da questão. Não significa dizer, gente, que a resposta nunca vai ser a letra A ou B, não é isso, hein? Pode ser sim, mas normalmente eles fazem para cansar o candidato. E outra técnica que a gente utiliza bastante é a exclusão de alternativas, né?
sempre você vai conseguir excluir as suas alternativas aí. Legal? Deixa eu voltar um pouquinho. Vou voltar um pouquinho aqui nessa parte, ó, porque nós temos aqui nessa parte geral, está junto de outra matéria aqui, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo essa parte de morfologia aqui? Essa questão de estruturação e formação de palavras aqui, isso aqui tem a ver com a construção por aglutinação, formação por aglutinação, a formação por composição, que é bem decoreba também, né? Vejam só como ele traz aqui, ó, classes de palavras de novo, né? E essa classes de palavras, ela também aparece aqui na morfossintaxe, ó, tá vendo? Olha lá, classe de palavras. Por isso que eu disse que o edital, eles vão repetindo muito, né? A flexão nominal, gente, tem a ver com concordância, né? Que aparece aqui também, ó, né? Esses padrões regulares ou irregulares aqui dos verbos, por exemplo, flexão verbal, a flexão verbal tem a ver com concordância também, está aqui embaixo, ó. Então, os itens são muito misturados, né? E as formas padrões aqui, regular e irregular, diz respeito à classificação dos verbos, né? Verbo regular ou irregular. Mas a parte de morfossintaxe, que é o item 4, ele é o mais cobrado aqui, por isso que eu estou deixando o edital de uma forma inteira para você entender aqui, ó. O item 4 é o mais questionado aqui, tá bom? Então, por isso que eu coloquei eles todos juntos aqui, ó. Certo, gente? Então é isso, olha. Eu convido vocês a conhecer aqui o nosso curso online, nosso curso de oficial judiciário, assistente técnico de controle financeiro e oficial de justiça. São os cursos que serão oferecidos aqui, justamente para esse concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? E fica ligado aí, que a gente sempre vai trazer dicas para vocês, né? Vamos trazer aí, pretendemos fazer algumas lives também, para a gente poder corroborar com o preparo de vocês, mas fica ligado aqui no nosso canal, o canal aqui do Vencendo Concursos, que também vocês vão ter dicas e, na verdade, orientações, né, de outras disciplinas também. Tá fechado, então? Grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção de todos e estamos à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida aí que vocês tiverem. Legal? Legal, um abraço então, até mais.